Essa aula vai tratar sobre os arcos côngruos, tá? Se você tem assistido às aulas desde o nosso início, aí, desde da primeira aula sobre trigonometria, nosso caminho foi o seguinte. Bom, primeiramente, a gente definiu as razões trigonométricas para os ângulos agudos de um triângulo retângulo. Depois a gente estendeu as noções de seno, cosseno e tangente para arcos de medidas maiores que 90 graus, introduzindo a circunferência trigonométrica. Tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai entender como é que a gente estende essas noções para arcos de medidas quaisquer. Tá? E aí a gente começa essa aula com essa provocação aí. Como é que a gente percorre, por exemplo, 780 graus na circunferência trigonométrica? Uma vez que a gente sabe que numa volta completa a gente tem 360 graus. Tá? Bom, para percorrer 780 graus, eu dou duas voltas completas na circunferência trigonométrica e ainda preciso de mais 60 graus. Isso aí você observa simplesmente efetuando a divisão, né? 780 dividido por 360 dá 2 e resta 60, ou seja, eu dou duas voltas completas na circunferência trigonométrica mais 60 graus para conseguir percorrer um arco de medida 780 graus. Tá? Então, eu estou partindo ali do ponto A, que é a origem de todos os arcos construídos aí na circunferência trigonométrica. Aí eu dou uma volta completa, duas voltas completas, mais 60 graus, eu paro naquele ponto P da figura. E como é que a gente percorre um arco de medida menos 780 graus? Na primeira aula sobre circunferência trigonométrica, a gente viu que o sinal ele diz respeito ao sentido para a gente percorrer a circunferência trigonométrica. Sentido positivo é o sentido anti-horário. Sentido negativo é o sentido horário, né? Então, para você percorrer menos 780 graus, a ideia é a seguinte: você vai dar duas voltas completas, mais 60 graus, tá? Uma vez que 780 dividido por 360 dá quociente 2 e resto 60, tá? Porém, você tem que fazer esse percurso no sentido horário. Tá? Então eu fiz aí esse percurso no sentido horário, parti do ponto A, percorri duas voltas completas mais 60 graus no sentido horário, parei naquele ponto P da nossa figura. Nos exemplos anteriores, você percebeu que quando você traça um arco de medida 60 graus ou um arco de medida 780 graus, as extremidades desses arcos coincidem na circunferência trigonométrica, elas ficam no mesmo lugar. Então é por isso que eu vou dizer que esses arcos são arcos côngruos. Tá? A definição é essa. Os arcos são ditos côngruos quando eles possuem a mesma extremidade quando representados na circunferência trigonométrica. Então, por exemplo, 60 graus e 780 graus são arcos côngruos. Para percorrer 780 graus, eu dou duas voltas completas na circunferência trigonométrica, mais 60 graus. Outros arcos que também são côngruos, 300 graus e menos 780 graus. Tá? Porque eu posso obter o arco de medida menos 780 graus da seguinte forma: eu vou dar três voltas completas na circunferência trigonométrica no sentido horário, por isso que eu coloquei ali, menos 3 vezes 360 graus. Você já entendeu que o sinalzinho só indica o sentido pra gente, tá bom? Então eu vou dar três voltas completas no sentido horário, tá? E depois, mais 300 graus, eu paro exatamente no arco de medida menos 780 graus. Ou então, o menos 60 graus e 300 graus também são arcos côngruos, né? Porque para obter um arco de medida menos 60 graus, eu dou uma volta completa na circunferência trigonométrica no sentido horário, por isso eu botei menos 1 vezes 360 graus, mais 300 graus, tá bom? Então, se α é a medida de um arco representado na circunferência trigonométrica, eu tenho uma expressão que ela me dá todos os arcos que são côngruos a ele. Ou seja, que quando representados na circunferência trigonométrica, tem a mesma extremidade. Tá? As expressões são as seguintes: α mais k vezes 360 graus, onde k é um número inteiro e o α está medido em graus. Esse número inteiro indica justamente o número de voltas completas que eu preciso dar
para conseguir percorrer esse arco, tá bom? Número inteiro, ele pode ser um número positivo, né? Uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas e assim por diante. Mas ele também pode ser um número negativo, menos 1, menos 2 ou menos 3, que indica uma volta, duas voltas, três voltas, só que no sentido horário, tá bom? E se os arcos estão medidos em radianos, a expressão geral dos arcos congos fica alfa mais K, que multiplica 2π. Se a medida de um arco for escrita na forma alfa mais K vezes 360 graus, ou alfa mais K que multiplica 2π, se ele tiver medido em radianos, com esse alfa entre 0 graus e 360 graus, incluindo 0 graus, ou entre 0 e 2π, incluindo 0 se ele tiver medido em radianos, nós dizemos que esse alfa ele é a menor determinação positiva desse arco, de maneira bem simples. Você percorre o arco, dá quantas voltas você quiser na circunferência trigonométrica e para em algum lugar da circunferência trigonométrica. O arco côngruo a ele da primeira volta dada no sentido positivo é a menor determinação positiva desse arco. Por exemplo, você viu que para percorrer 780 graus, eu dou duas voltas completas no sentido anti-horário, mais 60 graus. Pronto, 60 graus é a menor determinação positiva de 780 graus. Da mesma forma, para percorrer menos 780 graus, eu dou três voltas completas no sentido horário, na circunferência trigonométrica, mais 300 graus. Então, 300 graus é a menor determinação positiva de menos 780 graus. Para que a gente precisa dessa definição? Porque se eu quiser saber, por exemplo, qual é o seno, cosseno e a tangente de 780 graus, basta saber o seno, cosseno e a tangente de 60 graus, que é a sua menor determinação positiva. Depois da conversa que a gente teve, fica muito fácil, né? Como é que eu determino seno, cosseno e tangente de 780 graus? Primeiro eu penso como é que eu faço para percorrer esse arco, né? Então você já viu que eu dou duas voltas completas na circunferência trigonométrica mais 60 graus. Pronto. Seno, cosseno e tangente de 780 graus são iguais ao seno, ao cosseno e à tangente de 60 graus, respectivamente. Os valores eles estão naquela tabelinha que a gente conheceu na primeira aula de trigonometria e eu reproduzo a tabelinha aqui para vocês. Bom, e como é que fica o seno, cosseno e a tangente de menos 780 graus? Você já entendeu que eu vou dar duas voltas completas mais 60 graus, isso tudo no sentido horário para percorrer esse arco. Isso faz com que ele tenha extremidade no quarto quadrante, conforme você verifica aí na figura. Para extremidades que estão no quarto quadrante, você lembra que a coordenada x é positiva, a coordenada y é negativa, ou seja, o cosseno ele é positivo e o seno é negativo. Então tá aí, ó, seno de menos 780 graus é menos o seno de 60 graus. Cosseno de menos 780 graus é o cosseno de 60 graus. E a tangente de menos 780 graus é menos a tangente de 60 graus. Fazendo uma síntese do que foi discutido até agora, para você saber seno, cosseno e tangente de qualquer arco, bom, esse arco você pode dar quantas voltas você quiser na circunferência trigonométrica, em qualquer sentido, no sentido horário, no sentido anti-horário. Importa saber em qual quadrante estará a extremidade desse arco, tá bom? Porque se essa extremidade for do primeiro quadrante, a gente tem ali um triângulo retângulo que tem um ângulozinho alfa, conforme você identifica na figura, e a gente sabe localizar ali perfeitamente o seno, o cosseno e a tangente, seno no eixo y, cosseno no eixo x, tangente no prolongamento do segmento que une a origem do plano cartesiano e o ponto, a extremidade do arco, tá? Se a extremidade está no segundo quadrante, então, se você perceber aí, ó, eu estou fazendo uma simetria do triângulo que está desenhado no primeiro quadrante e que tem ângulo alfa, uma simetria com relação ao eixo y. Tá? Tem uma cópia fiel desse triângulo ali no segundo quadrante.
que faz com que eu descubra o seno, cosseno e a tangente de 180 menos alfa. Atenção para os sinais. Se aquele ponto está no segundo quadrante, a coordenada x dele é negativa, ou seja, o cosseno é negativo. A coordenada y dele é positiva, que é o seno desse ângulo. Por isso que eu estou dizendo ali, ó, logo no início, que o seno de 180 menos alfa é igual ao seno do alfa, cosseno de 180 menos alfa é menos o cosseno do alfa, e a tangente de 180 menos alfa, que é a razão entre o seno e o cosseno deles, né? Você está pegando um positivo dividindo por um negativo, o resultado será um número negativo, tá bom? Se você fizer o simétrico daquele triângulo que está no primeiro quadrante, que tem um ângulo alfa, com relação à origem, tá? Aí você tem um triângulo no terceiro quadrante, tá? Ou seja, você vai ter um arco de medida 180 mais alfa quando percorrido a partir da origem da circunferência trigonométrica. Tá? Então, essa extremidade que está no terceiro quadrante tem as duas coordenadas negativas, ou seja, seno de 180 mais alfa é menos o seno do alfa. Cosseno de 180 graus mais alfa é menos o cosseno do alfa, seno e cosseno negativos. Tangente de 180 mais alfa será positiva, né? Porque se você pega um negativo dividido por um negativo, o resultado será um número positivo. Tá? E por fim, se você pegar aquele triângulo que está lá no primeiro quadrante, que tem o ângulo alfa, considerar o simétrico dele com relação ao eixo x, você tem um triângulo que tem o ângulo alfa que está desenhado ali no quarto quadrante. Quando você percorre o arco partindo lá da origem da circunferência trigonométrica, você vai ter um arco de medida 360 graus menos alfa. Tá? E aí, se a extremidade está no quarto quadrante, coordenada x positiva, coordenada y negativa, ou seja, cosseno positivo, seno negativo. Tá? Escrevi lá para vocês, ó, seno de 360 graus menos alfa é menos seno do alfa, cosseno de 360 graus menos alfa é o cosseno do alfa, tangente de 360 graus menos alfa é menos a tangente do alfa. Você procurar esse arco correspondente do primeiro quadrante é o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante, né? É procurar nessas simetrias da circunferência trigonométrica um ângulozinho que está no primeiro quadrante que te ajuda a descobrir seno, cosseno e tangente para os arcos que estão nos outros quadrantes. Exemplo para essa ideia ficar bem consolidada aí, determinar seno, cosseno e tangente de 1770 graus. Evidentemente eu preciso dar muitas voltas na circunferência trigonométrica para percorrer esse arco. Vamos ver quantas. Peguei lá 1770, dividi por 360, quociente deu 4, resto 330, ou seja, para percorrer 1770 graus eu dou 4 voltas completas na circunferência trigonométrica, mais 330 graus, ou seja, 1770 graus e 330 graus são arcos côngruos, ou seja, para saber seno, cosseno e a tangente de 1770 graus, eu preciso saber seno, cosseno, tangente de 330. Tá? Então eu vejo que para percorrer as 4 voltas mais 330 graus, eu vou parar num pontinho que está no quarto quadrante. Então, verificando em que quadrante a extremidade desse arco está no quarto quadrante. E aí, como já discutimos anteriormente, para arcos que estão no quarto quadrante, eu sei que a coordenada x daquela extremidade é positiva, a coordenada y daquela extremidade é negativa, ou seja, o cosseno é positivo, o seno é negativo, e para descobrir seno, cosseno e tangente de 330 graus, eu preciso saber seno, cosseno e tangente de 30 graus, tá? Isso aqui é a redução ao primeiro quadrante, é descobrir essa medida aí que está entre 0 e 90 graus, que vai me ajudar a descobrir seno, cosseno e tangente do arco que eu quiser, tá bom? Então, é só você pegar o seno, cosseno e a tangente de 30 graus, só que levar em consideração os sinais que a gente discutiu agora, ó. Colocar um sinal negativo no seno, colocar um sinal positivo no cosseno, e a tangente é a razão entre o seno e o cosseno,
negativo dividido por positivo será negativo, tá bom? Então, só para recapitular, seno, cosseno e tangente de 1770 graus são rigorosamente iguais ao seno, cosseno e tangente de 330 graus, respectivamente, porque esses são arcos côngruos. Tá? E como é que eu descubro seno, cosseno e tangente de 330 graus? Arco do quarto quadrante, então seno negativo, cosseno positivo, tangente negativa. Quanto falta para completar 360 graus? 30 graus. Essa é o arco que a gente obtém quando pensa na correspondência para o primeiro quadrante.